Luiz Eduardo tinha mandado bem antes. Pode comentar sobre a nova regra de compras de cotas pelo próprio FII? Quais são as vantagens e desvantagens? Luiz, assiste lá o finalzinho do Clube FII Entrevista de ontem. Eu e o André Bassi, a gente divagou bastante sobre isso. Não tem nada de concreto ainda, tá? O mercado está lá estudando, questionando a CVM o que pode, o que não pode, aonde que contabiliza essas cotas e tal, mas a ideia é bem interessante e o que mais ou menos para onde caminha isso? Quando o fundo compra as suas próprias cotas, essa cota que está lá agora no caixa do fundo, no patrimônio do fundo, ela não tem direito econômico nem direito político, então ela não tem direito a voto e ela não tem direito a receber dividendo. Então o que acontece? O mesmo lucro que o fundo tinha passa a ser dividido por menos cotas. Ou seja, o dividendo aumenta. Não mudou nada no patrimônio, se o fundo de tijolo está tudo igual, mesmo o patamar de vacância, mesmo o faturamento, só que o lucro é dividido por uma quantidade menor de cotas, então aumenta o dividendo. Certo? Essa é a ideia. No final das contas, essa é a ideia. E é aquela prática que eu já falei, utilizada muito lá fora, como chamada de buyback. Pode ser até uma alternativa para uma eventual tributação dos dividendos? Pode ser, sim. Eu vou conseguindo aumentar um pouquinho o dividendo e o buyback em si lá fora é não distribuir dividendo e comprar cota, aumentar o valor do patrimônio como um todo. Mas eu consigo subir o valor do dividendo e compensar um pouco da perda do fato de ter sido tributado, por exemplo, muitas estratégias possíveis. Mas ainda os gestores estão querendo entender com a CVM, principalmente, onde que eu contabilizo isso, com que dinheiro eu posso fazer isso e tudo mais. Mas dá uma olhada bem no final, se não quiser assistir tudo, acho que os últimos 10 minutos do Clube FII Entrevista de ontem a gente falou bastante sobre isso, tá? Ah, que legal, ó, o WeTrader aqui estava assistindo as aulas do curso do Zero Profissional em Fundos Imobiliários e está na parte de shopping. Ele é interessante pra caramba, né? Essa parte de entender sobre o mercado imobiliário e shopping. Eu tenho uma super curiosidade, acho que a maioria também tem. Muita coisa ali. Obrigado você, cara. Que bom que tá gostando. Nobile. Vixe, pergunta complicada, hein? Professor Arthur, na demonstração de resultados do exercício DRE do BTLG deste mês, está faltando 2 centavos na distribuição, como foi declarado. Além disso, houve um ajuste na receita do mês anterior e pela quebra de receita, houve uso de reservas? Vamos lá, deixa eu ler de novo isso aí. Parece pergunta de prova, Nobile. Na DRE está faltando 2 centavos de distribuição, de acordo com o que foi declarado. Além disso, houve um ajuste na receita do mês anterior e pela quebra de receita, houve uso de reservas? Ó, assim, diferença da DRE para o que foi declarado, já não, a gente não tem que buscar explicação para isso, né? Assim, da onde veio esse dinheiro? Ele tinha que estar igual na DRE e na declaração. O que pode estar acontecendo aí, me parece, um erro um erro não, uma questão de casas decimais, eu acho, tá? Porque muitas vezes você vê lá o anúncio da distribuição, vai pagar 72,34, tipo, PI, 3,1416 de dividendo, só que isso não acontece, ele paga 3,14, mas ele anunciou 3,1416, né? Então pode ser que essas casas decimais aí depois da segunda, porque a B3 trunca, evidentemente, pode ser que isso que esteja dando a diferença de 2 centavos no semestre que você notou. Agora, saber se ele está pagando acima, se ele usou reserva, isso é simples de ver nos informes trimestrais, porque lá tem que dizer qual foi o lucro, quanto que é 95% do lucro para distribuir e quanto foi distribuído. Então, na do terceiro trimestre pode ser que dê uma distorção gigante, e tanto faz, né? Porque no primeiro trimestre, tanto faz porque a obrigação é no segundo, mas quando vier o informe trimestral do segundo trimestre, aí você consegue ver exatamente se ele distribuiu 95 ou acima de 95. Tá? Não sei se eu entendi direito e se a minha resposta era o que você precisava saber.
Mas eu acho que isso pode ser simplesmente uma questão de arredondamento.